Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então para a nossa quarta aula teórica, onde nós vamos estudar reação de escurecimento não enzimático, tá? Dentro disso nós vamos ver reação de Maillard e reação de caramelização. Bom, então quando a gente vê alimentos como esses, né? Então, por exemplo, uma carne está bem grelhadinha, um chocolate, o café torrado, nós vemos que essas características desses alimentos, tanto a cor quanto o sabor, ela nos trazem informações assim agradáveis, né? E, então, como é que a gente consegue isso nos alimentos? Uma dessas reações que a gente pode fazer é justamente essas que nós vamos estudar hoje aqui. Bom, quando a gente fala de escurecimento não enzimático, o que é isso? É um conjunto de reações muito complexas que conduzem à formação de pigmentos pardos ou negros e modificações no odor e sabor. Às vezes isso é desejável e às vezes isso é indesejável. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, tá? O escurecimento não enzimático pode ocorrer basicamente por meio das seguintes reações, que vamos ver hoje: reação de Maillard, caramelização e oxidação da vitamina C. As reações que provocam escurecimento nos alimentos, elas podem ser tanto oxidativas ou não oxidativas. As reações que são oxidativas, ou também a gente pode chamar de enzimáticas, são reações em que eu preciso ter a presença de oxigênio e um substrato fenólico, ou seja, um fenol, né? Ele é catalisado por uma enzima chamada polifenol oxidase, por isso, obviamente, que ela é chamada de enzimática, e ela não tem o envolvimento de carboidratos. Já as reações não oxidativas ou não enzimáticas são fenômenos de caramelização e ou interação de proteínas ou aminas com os carboidratos. Desse caso aí seria a própria reação de Maillard. Aqui nesse quadro eu tenho os três mecanismos, que foram falados de reações de escurecimento não enzimáticos, e aí eu tenho aqui as características de cada um. Então, por exemplo, aqui o mecanismo de Maillard, eu não preciso de oxigênio, só que eu preciso ter o NH2, porque, como foi falado anteriormente, ele precisa ter ou um aminoácido ou uma proteína. Temos aqui o pH ótimo, em que ela funcionaria, e o produto final, que justamente dá essa coloração, são chamadas de melanoidinas. Já a caramelização, você não precisa de oxigênio e também não precisa da proteína. E tem um pH aqui ótimo, já o nome desse produto final é o caramelo. A oxidação de ácido ascórbico, aí sim eu já preciso da presença de oxigênio, mas eu não preciso do NH2. Temos o pH de trabalho aqui e as moléculas finais aqui também são chamadas de melanoidinas. Essas reações são responsáveis tanto pela cor, sabor, aromas desejáveis e também os indesejáveis. Primeiro eu vou começar falando aqui então sobre a caramelização. É uma reação que ocorre durante o aquecimento de carboidratos, particularmente açúcares e xaropes de açúcares. Então, quando você trabalha numa temperatura maior que 120 graus Celsius, você está já acima do ponto de fusão dos açúcares. E aí vai ocorrer então a pirólise desses açúcares, formando diversos produtos de degradação que têm alto peso molecular e são escuros. E esses são os chamados caramelos. O caramelo, então, é um corante marrom e com limitações. É também um agente flavorizante, preparado através da pirólise do açúcar, ou seja, da queima do açúcar. Mas as reações que são envolvidas aqui, elas são pouco conhecidas. Continuando então aqui sobre a caramelização, é um processo utilizado industrialmente para a produção do corante caramelo. E em casa a gente também percebe isso, Por exemplo, quando a gente prepara uma calda de açúcar. Esse caramelo formado, ele possui uma estrutura que é complexa e ela é pouco entendida. Mas o que o pessoal já sabe é que tem um composto intermediário, que é a 5-hidroximetilfurfural, e é simbolizada pelas letras aí HMF.
Se essa reação não for controlada, ela pode formar compostos amargos, queimados e desagradáveis. Quando a caramelização ocorre sem a presença de catalisador, ou seja, então isso requer inclusive uma temperatura maior, de 200 a 240 graus Celsius, tem uma baixa intensidade de cor, e isso a gente pode utilizar como agentes flavorizantes. Agora, se eu já uso um catalisador, a temperatura em que eu trabalho ela é menor, né, 130 até 200, e é a que eu já consigo uma alta intensidade de cor, posso utilizar o produto final como corante, e além disso também quando eu uso junto, né, sais de amônio, eu consigo caramelos mais escuros. Aqui então uma curiosidade, né, por exemplo, a sacarose, que é um açúcar, né, é usada para a produção de aromas e corantes de caramelo. Aquecida em solução com ácido, isso para a produção de vários produtos usados em alimentos e bebidas, como refrigerantes tipo cola e cervejas. Vamos ver então como que seria a influenciação. A gente sabe que então aumenta cerca de 10 vezes quando eu aumento o pH de 5,9 para 8. Ela pode também ser acelerada em condições muito ácidas ou alcalinas. E o açúcar, né, que eu estou utilizando aqui pode ser o açúcar redutor ou não redutor, tá? Você simplesmente aquecendo, você vai conseguir então o seu caramelo. Por falar em açúcar redutor e não redutor, vamos ver aqui qual que então é a diferença entre esses dois açúcares. Nós temos então duas moléculas de açúcar que são a glicose e a frutose. Ambos aqui são monossacarídeos. Quais são as características dos monossacarídeos, né? Eles são açúcares monoméricos, ou seja, só tem uma molécula só. Então, temos exemplo aqui a frutose, nós temos a galactose e temos a glicose. Esses açúcares, eles são solúveis em água e eles têm um sabor doce, tá? Quando essas moléculas, geralmente elas não são encontradas nessa forma aberta, elas sofrem reações de ciclização. Então, aqui embaixo eu tenho a forma cíclica da glicose e a forma cíclica da frutose. Quando, por exemplo, eu tenho, então, a ligação da glicose com a frutose, são dois, então eu tenho os disacarídeos. Exemplos disso são a lactose, a maltose e a própria sacarose, que está sendo mostrada aqui nesse slide, tá? Esses açúcares disacarídeos, eles também são solúveis em água e alguns possuem sabor doce. Agora aqui eu já tenho os polissacarídeos. Os polissacarídeos são cadeias longas, nós já estudamos eles na aula passada. Então nós temos como exemplo o amido, a celulose. Esses daqui são insolúveis em água e eles não têm sabor doce. Agora aqui, vamos falar então o que um açúcar redutor precisa ter, né? Quais são as características? Quando essas moléculas estão na forma acíclica, ou seja, quando eles estão abertos, eles possuem um grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É o C-O. Dependendo da posição de onde essa carbonila se encontra, nós teremos alguns açúcares que são chamados de aldeídos, né? São as aldoses, pode ser uma acetona, que são as cetoses. Quando você passa da forma acíclica para a forma cíclica, esses açúcares eles terão uma hidroxila do carbono anomérico livre, tá? Mas então o que seria esse carbono anomérico? É justamente esse carbono que continha a carbonila. Nos dois exemplos que eu tenho aqui, então, por exemplo, se a glicose, no caso, ela é uma aldose. Já a frutose, ela é uma cetose. Por que mesmo, então, que a aldose? Porque ela vai ter essa carbonila aqui na ponta. É a função aldeído. Já a outra, porque é uma cetose, porque ela vai ter o grupo carbonila aqui no carbono 2, que caracteriza uma cetona. Já aqui no próximo slide, então, eu vou mostrar o seguinte,
que os monossacarídeos, eles são redutores. Por quê? Aqui a glicose na forma linear e a glicose na forma cíclica. Aqui eu tenho o carbono 1, onde eu tenho aqui a carbonila, tá? Inclusive aqui, eu acabei de ver que essa imagem aqui, esse hidrogênio aqui, ele está a+, desconsiderem esse hidrogênio. E quando você fecha isso, esse OH continua livre aqui no carbono 1. A mesma coisa acontece aqui na frutose. Na forma cíclica, eu vou ter aqui uma hidroxila aqui nesse carbono livre, tá? Então, esses monossacarídeos são redutores. Já os disacarídeos, depende. Alguns são redutores, outros não. Por exemplo, eu tenho aqui a lactose. A lactose, reparem então aqui nesse carbono 1, eu tenho esse OH livre. Se eu tenho OH livre nesse carbono anomérico, ele vai ser um açúcar redutor. Já aqui na sacarose, você pode reparar que não possui OH livre na estrutura. Então, ele não é um açúcar redutor, tá? São açúcares redutores, então, né? Depois dessa explicação, a gente chega à conclusão que todos os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose, alguns disacarídeos, por exemplo, então a lactose, ela é, a maltose também. Açúcar invertido, né? Aqui seria uma sacarose hidrolisada em glicose e frutose. Já alguns açúcares não são redutores. A própria sacarose, como eu já mostrei para vocês, certo? O amido, tá? No amido, lembrando que o amido é um polissacarídeo, somente a última glicose vai ser redutora, porque nela vai ter um OH livre. Agora vamos começar a falar um pouco da reação de Maillard. Em 1912, um químico francês chamado Louis Maillard observou que ao aquecer uma solução de glicose com lisina, a solução apresentava uma coloração marrom. A reação ela é bem complexa e ainda não totalmente elucidada, pois pode resultar na perda de nutrientes. É extremamente desejável em alguns alimentos, como café, cacau, carne cozida, pão, bolos, pois confere o sabor, aroma e cor características a estes alimentos. Em compensação, não é desejável em outros alimentos, como leite em pó, ovos e derivados desidratados. Como resultado dessa reação de Maillard, são produzidos muitos produtos diferentes, que irão conferir sabor e aroma ao alimento. Esse escurecimento, na verdade, é devido à produção de melanoidinas, que nós já comentamos no início da aula, que são polímeros insaturados, cuja cor é mais intensa quanto maior for seu peso molecular, ou seja, maior a melanoidina, mais intensa será a cor, sendo que essa cor pode variar de marrom claro até preto. Etapas da reação de Maillard. Primeiro, eu preciso ter açúcares redutores, que agora a gente já sabe o que é um açúcar redutor, e eu também preciso ter aminoácidos. Para quem não lembra, os aminoácidos, eles são unidades estruturais das proteínas, tá? Primeiro passo da reação de Maillard seria a formação da glicosilamina. O segundo passo é um rearranjo de Amadori ou de Hens. E o terceiro passo, a formação do pigmento, que é a melanoidina. Primeira etapa da reação de Maillard, que é justamente a formação da glicosilamina. Eu preciso, então, ter um grupo carbonila livre. Da onde vem esse grupo carbonila? Ele vem do açúcar. Tá? Aí ele vai condensar com um grupo amina livre, que vem de onde? Do aminoácido ou da proteína. Nós vamos passar por um intermediário, então depois da junção desses dois, por um intermediário chamado base de Schiff,
e depois essa será transformada na glicosilamina N substituída. Aqui, então, as reações, né, que acontecem nesse primeiro passo. Aqui eu tenho o açúcar, essa molécula. Aqui está representado, então, só o grupamento amina. Esse R aqui seria ou o aminoácido, né, ou a proteína. Depois, então, você tem um composto de adição desses dois aqui. Sai uma molécula de água, chego aqui na base Schiff, e depois dessa base Schiff vai acontecer uma ciclização aqui, chegando então nessa glicosilamina. Isso daqui resulta em produtos incolores e sem sabor. Produto tem maior poder redutor em solução alcalina. Essa reação ela pode ocorrer tanto na presença de aminoácidos, porque os aminoácidos aí estariam livres, ou nas proteínas, sendo que nas proteínas os aminoácidos eles estão ligados entre si por ligações peptídicas. E justamente na ligação peptídica, o grupamento amina ele faz parte dessa ligação. Só que daí o que pode acontecer então? A gente sabe que os aminoácidos têm cadeias laterais. E essa cadeia lateral ela pode ser classificada de diversas maneiras. Algumas dessas cadeias laterais, por exemplo, elas são mais básicas. E a lisina é um exemplo disso, de um aminoácido mais básico. O que acontece com esses aminoácidos que são mais básicos? Eles possuem um grupamento amina adicional. E esse grupamento, ele sim está livre. E por ele estar livre, ele pode então participar dessa reação de Maillard. Outros aminoácidos que também tenham grupos amina livre também podem participar. Por exemplo, arginina, triptofano e a histidina. Tá? Então, aqui esse slide é só para mostrar alguns exemplos de aminoácidos aqui a representação, né, deles, né? E aqui mostrando que, fora o grupamento amina que tem que ter para se caracterizar um aminoácido, ele tem um segundo grupamento aqui, que tem, né, a amina, podemos dizer, que tem esse grupamento amina que participaria, então, dessa reação de Maillard. Segunda etapa da reação de Maillard seria o rearranjo de Amadori. Esse nome, rearranjo de Amadori, a gente dá quando o açúcar redutor que está participando for uma cetose, tá? Então, ou seja, eu pego a glicosilamina, aqui, desculpa, está trocado, que foi gerado da primeira etapa, vai passar por uma reação de isomerização e vai chegar no final na cetosamina. Se o açúcar redutor for uma aldose, a reação ela já acontece por uma outra via chamada rearranjo de Hens. E, obviamente, também o produto no final é um pouco diferente, a gente chama ele de aldosamina. Eu vou mostrar para vocês somente aqui o rearranjo de Amadori. Tá? Então, eu tenho aqui a glicosamina, que foi formada na primeira etapa, e aí ela passa por várias reações, como adição de H+, e depois retira H+, e aí você tem uma série de rearranjos, ciclização, para você chegar aqui, então, no produto final. Tá? Não se preocupem exatamente aqui com todos os detalhes dessa reação. A terceira etapa da reação de Maillard é a etapa da formação do pigmento em si, né, do pigmento melanoidina. A etapa de formação desse pigmento pode ocorrer por 3 vias. Uma delas se chama degradação de Strecker, onde ocorre a formação de compostos voláteis que conferem odor e sabor característico de alguns alimentos. Dentre eles, assim, nós temos também compostos intermediários, como o HMF, lembram dele? A hidroximetilfurfural e também redutonas. Aqui, então, por exemplo, aqui, né, nós temos aqui o composto de Amadori, que veio do rearranjo de Amadori. O que eu quero mostrar nesse slide é que, dependendo se eu estiver trabalhando tanto em pH baixo quanto em pH alto, você consegue chegar no final na melanoidina, tá ok? Mas, obviamente, aqui as reações pelas quais isso se passa, elas são um pouco diferentes devido a essa mudança do
do pH, tá? Aqui, falando mais especificamente do Becker, é uma degradação oxidativa dos aminoácidos alfa-dicarbonílicos conjugados, formados a partir dos compostos de Amadori. Não está diretamente relacionada com a formação de pigmentos, mas fornece compostos redutores essenciais para a sua formação. E os aldeídos formados nessa reação contribuem para o aroma do alimento e produz CO2. Aqui, então, só um exemplo de como essa reação acontece, tá? Aqui você tem, então, aquele composto dicarbonílico, que ele foi mencionado no slide anterior, e aqui temos a alanina, que é o aminoácido. O que acontece aqui? Eu tenho, então, a junção dessas duas moléculas, que leva a 2 isômeros aqui, e esse isômero, propriamente dito, é o que vai continuar a reação, onde você tem a retirada de um CO2, né, onde foi comentado que tem a produção de CO2, eu chego nesse intermediário, onde sofre uma quebra, tá? E aí aqui eu tenho esse acetaldeído. E aqui eu começo a perceber o início da percepção de aromas. Justamente por causa de quem? Justamente por causa do acetaldeído aqui, tá? E a cor aqui já começa também a ter a cor amarelada. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente vai preparar doce de leite, ou esse doce aqui que é bastante conhecido, que é a ambrosia, nós usamos o leite e nós colocamos sacarose, certo? Então, a lactose é o açúcar que está presente no leite, e a sacarose é a que eu adiciono no doce. Uma pergunta que as pessoas às vezes ficam em dúvida é: a reação de Maillard que aí começa a acontecer nesse doce, qual é o açúcar que está sofrendo aí a reação, né? Será que vai ser a lactose ou a sacarose, hein? Bom, pelo que já foi explicado anteriormente, essa reação de Maillard, ela está acontecendo com a lactose, porque a lactose sim é um açúcar aqui, ela tem açúcares que são redutores, tá? Já a sacarose não possui esse açúcar redutor. Então, a reação está acontecendo na lactose e não na sacarose, tá? Fatores que influenciam a reação de Maillard. Primeiro, pH. Maior que 7 vai aumentar a velocidade. A temperatura também, quanto maior, você também aumenta a velocidade. Aqui, né, a atividade de água, que também nós já estudamos. Se você tiver entre 0,6 e 0,8, favorecerá. Agora, menor do que 0,2 e maior do que 0,9 também tem a inibição dessa reação. Tipo de aminoácido, nós já discutimos isso, né? Cadeias grandes e grupos, principalmente os grupos amino, que justamente são os responsáveis pela reação de Maillard. O tipo de açúcar tem que ser açúcar redutor e os metais como cobre 2+ e ferro 3, eles catalisam essa reação. Continuando aqui com os fatores que vão influenciar, né? Então, o tipo do açúcar. A taxa de velocidade da reação depende, então, da abertura do anel. Quanto maior o pH, maior a abertura desse anel. Então, aqui para vocês saberem, a galactose será maior que a manose, que é maior que a glicose. A pentose, ela é mais reativa do que a hexose. E os monossacarídeos serão mais reativos do que os disacarídeos. Vamos falar aqui rapidamente sobre a oxidação do ácido ascórbico. Por que é importante, né? Ele é importante no processamento de sucos e concentrados de frutas cítricas. Forma compostos intermediários que participam da reação de Maillard. E ele pode ser influenciada tanto pelo pH, né? Ou seja, frutas com pH acima de 4 são menos suscetíveis. Oxigênio. Se você tem a presença de oxigênio, maior velocidade de reação. E se você consegue tirar o oxigênio aí do meio, a velocidade da reação vai cair. E embalagens metálicas também vão levar a um menor escurecimento, tá? Então, esse tipo de reação, a oxidação do ácido cítrico, do ácido ascórbico, esse tipo de reação ocorre em alimentos que sejam compostos por ácido ascórbico.
e devem ser suficientemente ácidos, com pH na região aí de 2 a 3,5. Após serem submetidos à oxidação, o ácido ascórbico é transformado a dihidroascórbico e recebe 2 prótons no meio ácido, passando a 2-ceto-3-ceto-hexurônico, com 2 grupamentos carbonila, que são esses dois aqui que eu estou mostrando agora no cursor, para reagir, chegando ao final da reação como o furfural, tá? E a eliminação aqui também de CO2. Estamos chegando aqui ao final, né? Esse quadro aqui é um quadro bem interessante, onde aqui mostra, né, são as 3 etapas da reação de Maillard, né? Aqui, nesse quadro aqui, a gente tem o quê? Classes de produtos da reação de Maillard, né? Então, aqui, os produtos da reação de Maillard, ela gera vários produtos, né? E aqui, alguns deles contribuem tanto para aroma e sabor, e alguns deles estão sendo mostrados aqui nesse quadro, tá? Então, eu peço para que vocês deem uma olhadinha aqui, que é bem interessante que vocês saibam isso daqui. Aqui também só mais um quadro com algumas curiosidades, né? Falando também da química do Peru, as reações que vão acontecer, tá? Peço também para que vocês deem uma lidinha. O que a gente já estudou aqui, vocês são capazes de interpretar, né, esse quadro aqui, tá? E, por fim, aqui um quadro mostrando a diferença de caramelização e Maillard, tá? Lembrando, então, que caramelização é uma reação que só vai acontecer entre os carboidratos, já a reação de Maillard, ela precisa da presença, então, de um grupamento amina, que vai vir de um aminoácido ou de uma proteína, tá? Então, aqui os diferentes usos para a caramelização e para a reação de Maillard, inclusive aqui no que diz respeito à fabricação de cerveja, tá? Então, é isso, pessoal, e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Até mais!